boa noite. Sejam bem-vindos a essa live. Vou esperar o pessoal entrar. Na verdade, eu vou fazendo uma apresentação sobre o que é a aula de hoje. Se alguém estiver entrando e puder me avisar se está dando para ouvir bem, eu agradeço. Essa live já era prevista para ser feita dentro do Close Friends, quando eu fiz o guia de alfabetização. E aí aconteceram várias coisas e eu precisei adiar. E depois eu ia fazer ela pelo YouTube e precisei adiar de novo. E aí falei, eu vou fazer aberta e ainda vou chamar a melhor pessoa que eu conheço para falar sobre esse assunto, que é o professor Felipe. Ele já deve estar entrando. Dá para ouvir bem, né? Ótimo. O professor já entrou. Professor, o senhor solicita que eu aceito aqui. Professor Felipe Neri é meu professor, para quem não sabe. Trabalha com educação há mais de 20 anos. É a melhor pessoa que tem para falar sobre esse assunto. Vamos lá. Vamos ver, tá entrando. Professor? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Como é que vai, Olinda? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, boa noite a Que bom, todos. boa noite a todos. Eu tava aqui falando do senhor, que é meu professor, né? Então, pra mim, eu tô numa posição aqui de aluna hoje. Somos amigos. Somos amigos. Sim, e eu tava falando que o senhor trabalha... na verdade, eu já tinha proposto de fazer essa live sobre autoridade e obediência. E aí eu ia fazer sozinha. E aí depois eu falei, não vou fazer sozinha, não. Eu vou chamar alguém aqui para me dar uma boa segurança para falar sobre esse assunto, e ninguém melhor que o senhor. E dizia já para o pessoal, né, que o senhor trabalha com educação há mais de 20 anos, não é isso, professor? Eu já faz um pouco mais de 20 anos estudando sobre educação e também trabalhando, mas principalmente estudando. Sim, sim. E nós nos conhecemos não faz muito tempo, né, professor? Faz um pouco mais de 1 ano e meio. Exato. Nós conhecemos por meio de uma amiga, trabalhei na escola. Na verdade, eu vi que você esteve no congresso quando eu estava na direção do Colégio de São Bento, em São Paulo. Então eu vi você estava naquele evento, o congresso que eu organizei, né? Era 2011, né? Parece que você estava por lá, só que a gente não se conheceu pessoalmente. Isso. O senhor já tinha o nome, né? O nome do senhor já é conhecido e eu sou só uma aspirante aí. Mas pessoalmente mesmo nos conhecemos o ano passado, no começo do ano passado. O pessoal tá falando aqui que o seu som tá com eco. Deixa eu ver se é o meu que tá muito alto. Às vezes o meu som tá muito alto e dá eco no do senhor. Vamos ver se melhora assim. Eu percebi que quando eu falava, eu percebi que eu estou falando e estou me ouvindo, mas eu não sei como tiro isso. Ver se melhorou. Eu abaixei o meu som, vamos ver se melhorou. Bom, então, olha, eu vou falando aqui, estou me ouvindo. O seu som pode estar muito alto, abaixa um pouquinho. Ok, peraí, deixa eu ver. Melhorou ou continua com eco? Continua com eco. Eu estou me ouvindo ainda. Mas eu não sei como é que eu faço para tirar isso. Eu posso tirar o fone para ver como é que fica o áudio. Aí vocês me falam. Eu não sei se funciona bem, tá? Vamos ver, peraí. Vamos ver se eu aumento aqui. Estou fazendo uma gambiarra. Dá para me ouvir bem assim ou fica muito aberto e distante do som? Fica baixo. Fica baixo. Fica. Tá. Bom, vamos tentar. Eu não sei o que fazer, porque eu... Vamos ver agora. Põe o fone, professor. Isso. Pra mim tá ótimo o som. Vamos ver se o pessoal avisa alguma coisa. Continua com eco? Eu me ouço. Eu tô me ouvindo. Eu tô falando e estou me ouvindo. Pra mim parece que tá bom. Vamos ver se melhorou. Se os dois colocarem fone, melhora. Eu coloco. Você tá sem o fone também? Tô. Eu já baixei o meu som, não é o meu som. Deixa eu ver se... tá baixo, mas parou o eco. Parou o eco? Então maravilha. Bom, aqui a Ana tá falando que tá baixo. Né? Mas olha, tem uma amiga tua falando, olha, Olinda, coloca o fone. Vai ter que esperar. Vou pegar o fone. Tá bom, não, tudo bem. Bom, então
enquanto a Olinda não vem aqui, né? Claro que é um bate-papo de 1 hora só, né? E o assunto é muito... Ele tem uma importância grande e a gente não tem o tempo suficiente para poder abordar tudo, mas pelo menos espero, junto com a Olinda aqui, a gente pelo menos iniciar a problemática, né, da autoridade e a gente tirar algum proveito aqui nessa live. Bom, você colocou o fone? Vamos ver se... Ou ele vai voltar. Vamos esperar mais um pouquinho. Ok, estou aqui. Me ouve, professor? Eu te ouço, mas ainda, deixa eu ver, ainda está com um pouco de eco. O seu eco. Bom, você eu ouço normal, não sei se você se ouve, então, né? Mas comigo está com eco ainda, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer assim mesmo, professor. Bom. A gente pede desculpas, não sei como resolver essa questão de eco. Se tiver alguém aqui especialista, é só falar que a gente tenta arrumar. Sim. Tá bom? Bom, então vamos começar. Vamos começar. Muito bem. Como é que você quer mandar? Você quer mandar com alguma pergunta logo de início? Enfim, eu também aqui estou cheio de ideias, muita coisa que ao longo desse dia estava separando de material para sugerir, de indicação para o pessoal. Eu quero começar falando uma pergunta. Sim. Que é a seguinte, uma pergunta não, é uma afirmação, né? Queria dizer o seguinte, que na verdade, essa questão da autoridade, da obediência, ela é mal vista, né? No nosso meio hoje, né, ela é mal vista. De modo que a gente pouco ouve falar sobre isso. Você ouve falar sobre hábitos, sobre harmonia, sobre ajudar os filhos, sobre criar um bom ambiente, um ambiente saudável. Você ouve muitos termos, mas autoridade é uma coisa que as pessoas tendem a fugir. Como se ela trouxesse um peso, algo ruim, né? Algo que de alguma maneira a gente tentasse evitar. E isso é tão verdade que até nas nossas conversas, ou no modo como a gente fala, quando a gente, né, lida sobre isso, a gente começa a falar, não é que eu tô sendo autoritária, a gente já se defende, né? Quando a gente vai falar de educação de filhos, a gente meio que se defende, não que eu tô sendo autoritária, mas eu quero, né, a criança tem que obedecer e tudo mais. Então eu queria que o senhor começasse falando um pouco do porquê que isso acontece, né? Por que a autoridade, ela recebeu esse peso, né? Um peso negativo. E como que o senhor acha que é possível a gente entender essa situação e reverter isso? Bom, muito bem. Bom, nós tivemos 3 momentos de abalo à figura da autoridade. No século XVI, né, a negação da autoridade religiosa, né, foi um momento. No século XVIII, o afetar a autoridade política, e no século XX, a rejeição da autoridade paternal, vamos dizer assim, ou seja, dos pais, né? E nós estamos aí já faz pelo menos um século em desconstrução do significado de autoridade. Então você vê isso nas pedagogias dentro de uma escola. O professor que era chamado de professor hoje é chamado de facilitador, de auxiliar, de tudo menos de professor, né? Professor, e você também o senhor está com o notebook ligado? Não, e o celular? Não, nada aqui, só o celular. Só o celular, porque o pessoal estava falando que poderia ser 2 microfones ligados. Tá só o do celular. Só do celular. Eu acho que é conexão da internet, não tem problema. Pode continuar. Bom, peço desculpas. Na outra live que eu participei, não teve isso, então eu não sei o que estamos fazendo hoje aqui. Não, pode continuar. O senhor estava falando que tiraram até o nome de professor para facilitador, auxiliar. Isso. E no caso dos pais, né?
Os pais, eles introjetaram, ou seja, colocaram na sua mente de que a autoridade é uma coisa negativa. Então, as pessoas, elas olham a autoridade como alguma coisa assim que se impõe pela força do cargo, ou seja, por uma posição, entende? Por mando. Quanto que a autoridade não é isso. Então, nós temos uma palavra que foi adulterada, né? Ou melhor, né? Foi subtraído o seu sentido verdadeiro e colocado no lugar algo que parece que os pais não querem mais ser autoridade, entende? Porque na nossa cabeça, quando já fala autoridade, você já está imaginando alguém grosseiro, rude, mandando, sempre destemperado, enquanto que isso não são características da autoridade. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender que houve e ainda há um ataque à autoridade dos pais. E os próprios pais assimilaram e têm isso na sua cabeça como se fosse ruim. Aí eles não querem mais ser pais, eles querem ser iguais aos seus filhos. Entende? E aqui já é um dos problemas, né, da família com os pais. A gente tem vários autores falando sobre isso, que a relação entre iguais ela já gera um distúrbio, porque a relação entre iguais ela não tem em si no seu bojo um respeito. Entende? Um amigo com um amigo, você pode discordar do outro e de repente termina em briga. Agora, dois irmãos estão se batendo. A mãe entra no meio e o garoto estava dando um soco no irmão. Ele para não socar a mãe. Então, ele tem um princípio de autoridade na cabeça dele. Não vou bater na minha mãe, entendeu? Mãe não se bate, né? Mas ele pode perder isso pelo pai e a mãe se colocarem sempre, constantemente, numa posição que não é própria de um pai e de uma mãe. Então, primeiro é essa ideia que... Ah, que droga. A internet dele deve estar com problema. Vamos esperar, ver se ele entra de novo. Voltei. Então, ninguém tá vendo? Tá todo mundo contra esse negócio de autoridade. Até recém para da guarda que esse assunto é importante. Não sei porquê. Não sei se é a conexão, eu não sei o que fazer. Não, mas agora me parece que a imagem tá melhor. A internet deve ter voltado o sinal. Maravilha. Bom, mas acho que o primeiro problema é esse. Mas a questão da autoridade, ela merece uma atenção dos pais, né, nós pais, de estudarmos, entende, sobre o assunto. Pronto. Então, o senhor dizia isso, né, que recebeu essa coisa negativa, né, e isso está sendo desconstruído. E aí eu queria que o senhor também falasse um pouco da questão seguinte: como que a gente pode ter claro na nossa cabeça a diferença entre autoridade, uma autoridade legítima, e uma autoridade assim, que pode levar a criança a só obedecer comandos por medo, não uma autoridade legítima, sabe, de reconhecimento que ela tem, de autoridade natural do pai e da mãe. Olha, a autoridade verdadeira, né? Vou citar aqui alguns autores para poder ajudar quem quiser estudar um pouco sobre o assunto, né? Vale a pena ver algumas obras, né? Nós temos o venerável Fulton Sheen, né, que escreveu um livro chamado Pais e Filhos, e ele fala que a autoridade ela deriva, né, da força moral da pessoa, então daqueles valores, né? E quando eles faltam, o que sobra? Não sobra a autoridade, né? Ou seja, a pessoa se tornou pai, se tornou mãe, mas ele não tem a maturidade para poder ensinar os seus filhos, né? Então ele tem que perceber isso, que ele está prejudicando a educação dos seus próprios filhos. O que falta ali é pesar as coisas e perceber
uma perguntinha que alguns pais fazem, né? Olha, meu filho era muito bom, agora não sei o que fazer mais, super desobediente, né? Então, o filho ele chega a ser desobediente por muitos erros, né, que a gente pode cometer, né? E aqui eu não falo isso como um peso, né? Eu falo porque nós pais temos uma tendência, como diria Padre René Bethlehem, ele fala, né, os pais são como morcegos que fogem da luz. Eles não querem ver os defeitos dos filhos. Porque ao ver os defeitos dos filhos, nós estamos vendo os nossos defeitos, as nossas falhas, né? Então, o problema da autoridade é a gente entender os passos da autoridade, as características, né, de uma pessoa que sabe que a autoridade, ele manda, né, mas ele faz isso como um piloto de avião. Vou dar aqui um exemplo, né? O piloto de avião, ele ali é uma autoridade, né, mas de serviço aos passageiros, né? Não é simplesmente para o benefício dele de poder pilotar um avião, é de servir as pessoas. Então, o pai e a mãe, a autoridade deles é de orientar seus filhos. É um dever. É um direito que os pais têm, mas também é um dever, né? E é necessário, né? Tanto é necessário que muitos autores atacaram e continuam atacando qualquer um que se coloque como autoridade. Parece um absurdo isso, né? Então, a gente já tem que começar entendendo, né, que aqueles que exercem uma autoridade, eles nem sempre são amados, né? A pessoa fica procurando uma relação afetiva com seu filho, que ele devolva, né, para você tudo que você faz, né? Então, a autoridade não é só isso, porque inclusive quando você precisar exercer um momento de orientação, de ajudar o filho a ver os seus próprios erros ou não seguir um caminho errado, você vai ter que falar de um modo diferente daquele que você gostaria, e aí você vai ter duas possibilidades. Uma, não falar, que alguns pais optam por isso, não falar, fazer vistas grossas, né, deixar para lá. Parece que os defeitos dos filhos você tolera muito, tem? Né? Ou falar e aí dar aquele sermão tão incomum que o pai não estava dando, né? E já chega destemperado, aí o filho também já fechou o ouvido, entendeu? É por isso, né, que um grande autor chamado Leonard Sachs, né, ele escreveu um livro chamado El Colapso de la Autoridad, né, o colapso da autoridade. Ele fala, se nós temos tantas jovens frágeis, é por um problema da relação entre pais e filhos, né? Da parte dos pais para com os filhos. Os pais não param para pensar o que realmente seus filhos precisam. E a gente só se ocupa do conforto, de coisas que a gente tem que tomar cuidado com os nossos filhos, mas tem valores muito maiores e que só os pais podem dar, né? Sim. E essa questão da autoridade, né, professor, ela não é, ela é histórica, né? Ela não é só uma coisa que nós identificamos no dia a dia da nossa vida. Desde na história da humanidade, do paganismo, Roma e Atenas, toda a família, e não só a família, mas a sociedade era baseada na autoridade do pater familias, né? Sim. Que em Roma era o pater, né? E na Grécia era o gens. Ou seja, mas era a mesma coisa. O pai que tinha uma autoridade dentro da casa e que essa autoridade era transferida para a sociedade. Então é a partir daí que nasce a sociedade, a organização social e inclusive a política, né? E não o contrário, não como uma instituição ideológica ou ideal, abstrata, e que daí ela vai te falar o que você tem que fazer e cada família vai obedecer. É o contrário, é o poder da sociedade nasce dentro da família. Inclusive, Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, ele dá o nome família patriarcal, se baseando nesse termo da família antiga, né? Que é o mesmo, aconteceu o mesmo aqui no nosso país, né? O pai da família patriarcal, ele não era só o pai da família, ele também era o dono do engenho, e aí o administrador das pequenas vilas, e foram assim que foram surgindo as cidades.
quando você perde a autoridade dentro da família, não é só os seus filhos que estão sofrendo que sofrerão as consequências e a sua família, Perfeito, mas toda a perfeito. sociedade. Porque o que a gente vê hoje é reflexo disso, né? Filhos cada vez menos obedientes, que não legitimam a autoridade dos pais, que não respeitam os pais, e quando eles vão para a sociedade, ou quando eles vão lidar com outras pessoas, eles continuam não reconhecendo nenhuma autoridade. Sim, olha, hoje a gente vê isso que você está colocando da parte dos filhos, né? Eles não reconhecerem a autoridade de seus pais, o bem que é ter, o bem que é obedecer ao pai, né? E eu vejo assim, eu sei que tem muita gente nos ouvindo, e eles falam assim, poxa, está querendo colocar tudo nas nossas costas, né? Nós que somos pais, né? Mas a realidade mesmo é que a gente assim, não para pensar nas atitudes que educam ou deseducam os nossos filhos em casa, tá? Então, como a gente não para perceber isso, a gente não parece que não nota os sintomas, né? Vou dar alguns exemplos aqui, né? Ou seja, quando você começa a perceber que o filho jovem não começa mais a valorizar o que o pai fala, o que a mãe fala, né? A gente vai, a opinião do pai e da mãe. Ele começa a só dar importância e ficar preocupado com o que os amigos falam, né? Ele está lá se dedicando às redes sociais, aos seus amigos, e o pai não percebe que isso daqui tem algum problema aqui, né? E você está deixando escapar. O seu filho está muito preocupado com uma falsa imagem, uma imagem que ele criou de si mesmo, né? Artificial, superficial, né? Porque talvez, né, como diria Papa João Paulo II, né, hoje os filhos são órfãos de pais vivos, né? Os pais estão lá dentro de casa, mas por que será que eles estão ali e não são mais referências para os seus filhos, né? Porque não ensinam critérios pelaquilo que eles falam, né? Eles não prestam atenção que as minhas falhas, elas têm impactos na vida dos meus filhos. Então, tem gente assim que se sente insegura em relação à função de autoridade. Gente, será que eu devo corrigir assim? Será que eu exagerei? Né? Pode ser que sim, né? E pode ser que realmente crie problemas com isso, mas pouco reflete, pouco para perceber o que está fazendo com os filhos. E os sintomas estão ali, o teu filho está falando, o teu filho está fazendo coisas, né? Você percebe que falta, assim, ele tem uma carência de força interior, de discernir as coisas, porque os pais não estão ajudando a discernir, tomar decisão. Ou melhor ainda, né? Para os pais, às vezes, o tomar a decisão é deixar que o filho escolha todas as coisas. Só que ele ainda não aprendeu que tomar uma decisão tem ali um raciocínio. Não é pelos sentimentos, pelo conforto, não é uma coisa subjetiva. Então, se a gente deixa o filho caminhar sozinho assim, lá na frente ele vai fazer parte das estatísticas de tantos jovens depressivos, ansiosos, porque eles careciam dos pais que lhes ajudassem a pensar, né? A refletir. Não é brincar, só fica brincando com os filhos. Os filhos só ficam brincando e os pais vão brincar. Para eles isso é presença, né? Não, ele precisa de uma pessoa adulta, madura, que lhe ajude a pensar, ajude a ver o sentido das coisas, né? Essa é a presença de um pai e de uma mãe. E se isso não acontece, nós vamos ver nos filhos hipersensíveis, né? Críticos de tudo. Você vê aqueles jovens assim que estão no Facebook, você escreve um negócio e ele está lá te criticando, né? Ele nem entendeu direito o que você escreveu e ele está lá criticando, né? Ou seja, fala antes de pensar, né? Então, aqui há uma ausência do pai e da mãe, tá? E a gente poderia ver vários sintomas, como evitar isso, né? Com algumas coisas simples, entende? Mas acho que a primeira coisa é o pai e a mãe
prestar atenção nas reações, nas falas, nos divertimentos, nas amizades dos filhos. Sim, perfeito. Inclusive o professor Rafael Falcon, ele fala numa aula, ele fala assim, bom, se a criança pudesse decidir sozinha, se a criança tivesse essa questão de, a criança é pura, a criança não tem maldade, a criança, nossa, a criança sabe mais que adulto, aquela frase famosa, né? Criança não mente. Isso é um absurdo, sem tamanho. Sim. Na verdade, quando você pensa essas coisas, e esses jargões, eles têm impacto nas ações dos pais. Os pais pensam, não, eu vou lá perguntar pro meu filho, aí a criança inventa uma história. Ah, mas criança não mente. Se ele falou, deve ser verdade, porque criança não mente. Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso da cabeça. Como que criança não mente? A coisa que a criança mais faz é mentir. Se ela se vê numa situação em que mentir, ela vai se favorecer, ela vai mentir. Não é porque seu filho, meu filho não mente, meu filho não faz coisa errada. Né? Os pais acham que os filhos são crianças que emanaram um superpoder, uma sabedoria suprema e uma bondade divina. Porque meu filho não mente, meu filho não faz nada errado, meu filho isso, meu filho aquilo. E daí o professor Rafael Falcon fala, ele fala, bom, se a criança aprendesse tudo sozinha, ela não pecaria nunca. E ela cumpriria os 10 mandamentos muito facilmente. Porque ela olharia a situação e falaria, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal. A criança não faz isso sozinha. Né? A criança não tem condição nenhuma de fazer isso sozinha. É por isso que ela precisa de pais maduros, pais conscientes, pais que têm condição, que refletem sobre a vida, sobre né? E tudo mais, para que ajudem a decidir. Senão ela seria assim, né? Todas as crianças cresceriam, seriam ótimos jovens e a gente não teria tanto problema como a gente tem hoje. Sim, não, isso se chama transferência de autoridade. É quando você abandona aquela função primária do pai e da mãe, transfere ao filho. Aí é você que tem que obedecer. O mandamento não é obedecer o pai aos pais, né? Honra teu filho, né? e obedece a ele. Sem você perceber, ele vai colocar as rédeas em você. E ele que vai mandar. E ele já faz isso através dos mimos, das birras. Né? Inclusive, nisso que você fala de mentir, aqui tem esse mesmo padre René, no Catecismo da Educação, ele fala de algumas coisas que, olha, de longa data, eu e minha esposa olhávamos assim, puxa, será que a gente já incorreu nisso? Tomar cuidado com isso, né? Ele coloca ali, olha, como é que a gente vai percebendo que o filho começa a mentir demais? Pode ser que o pai e a mãe cometeu um ou outro erro, né? Chamadas as falsas promessas, né? Em que ele promete ao filho, olha, eu vou lhe fazer tal coisa, se você fizer isto, né? E depois você se esquece por encantamento e não faz, né? Então, falsas promessas. A outra ele fala é como que você vai enganando, né, ao seu filho e ele te pega em flagrante contradição de verdade. Quando você fala assim para ele, uma coisa boba, todo mundo já deve ter ou passou por isso, né? Ou enfim, já ouviu falar disso, que é, o filho vai tomar injeção. Aí ele pergunta, vai doer? Aí a mãe fala assim, não dói nada. Aí vai doer. E esse remédio, mãe, é ruim? Não, ele é delícia. Então, você não precisa fazer isso, entendeu? Isso, o padre René, quando ele escreveu o Catecismo da Educação, você vê que tem um trecho inteiro sobre a autoridade, né? E aquilo me fez refletir porque realmente a gente pensa que é uma coisa boba, né? Que falar uma coisinha dessa ou outra parece um exagero, né? Mas aí ele coloca ali as consequências disso. Pais que acabam se rebaixando, né? Se colocando num papel de mentirosos. Eu não estou falando de uma coisa isolada ou outra, nem ele está falando isso na obra, né? Sabe, aquelas atitudes que vão se somando. Sempre você, como não sabe lidar com um momento mais ativo do filho em casa, uma coisa, aí você, para ele obedecer, aí você engana, você usa no artifício. Aí vai falar, ó, primeiro você está se rebaixando quando você faz isso, né? Já é um primeiro efeito ruim, né? Depois você está educando as avessas. Porque, de fato, você está ensinando como enganar, né? Sem perceber, né?
E o que vai acontecer no final? A criança vai perder a confiança no pai e na mãe. Porque ele já sabe que se ele não vai fazer. Ah, será que eu não vou ser enganado? Entende? Vou fazer isso. Minha mãe já prometeu tantas vezes, mas ela não vai fazer. Por isso que às vezes eles falam assim: ah, a senhora vai mesmo? Ah, promete, né? Eu prometo, né? Mas você vê que ele já tem uma desconfiança, né? E você não pode perder a confiança dele, senão ele vai transferir a confiança para uma outra autoridade, né? Alguém que lhe pareça muito confiável, alguém que lhe vem com uma fala, sabe? Super doce também, né? Então, esses cuidados, porque a autoridade começa desde pequeno, né? Então, essas coisas aqui, a gente prestando atenção lá de pequenininho. E o foco principal é entender, tem uma coisa que Santo Agostinho fala que me chamou muita atenção, ele fala, obediência, ela não é absoluta, ela é condicionada. Ou seja, os filhos não têm que obedecer os pais absolutamente. E o exemplo ali é de Santa Bárbara. O pai viu que ela se converteu ao catolicismo e ele não era católico na época de perseguições, tentou fazer com que a filha mudasse de ideia. Não conseguiu, né? E começou a ameaçar, Essa é a história real da vida de Santa Bárbara, né? Ainda jovem. Então o pai resolve denunciá-la, pensando que assim ela vai mudar de ideia. Ela não muda de ideia até o final, em que o pai, ele mesmo fala, ó, eu dei a vida, eu quero tirar. Então aí pede ao imperador que ele tire a vida da filha. E ele corta a cabeça de Santa Bárbara. E o detalhe é que antes disso, a Santa Bárbara falou, o pai falou para a filha, olha, você é cristã, segue os mandamentos, o quarto mandamento você deve me obedecer. Só que o primeiro é obedecer a Deus, né? Então ali ela não podia fazer isso. Então por isso que a gente percebe o seguinte, como é que a gente tem verdadeira autoridade sobre os filhos? Quando verdadeiramente nós obedecemos à fonte de toda a autoridade, que é Deus. É só ali que nós temos autoridade. Se não for assim, quem não obedeceu não sabe mandar. Entende? Então a gente tem que obedecer, nós somos filhos de Deus Pai, né? Então a observância dos mandamentos, vai dizer Futon Shin, ela confere ao pai a autoridade, porque ele obedece critérios objetivos, verdadeiros e válidos, né? Então, olha, meu pai obedece, então meu pai pede de mim, meu pai sabe pedir, né? Ele sabe mostrar o caminho, porque ele, como filho, é obediente também, entende? Então, esse é o item mais crucial na autoridade de um pai e de uma mãe, que obedeça a Deus. Senão, você não tem direito de pedir obediência de alguém. Isso, perfeito. E isso também, professor, é a modo como nós podemos perceber que não estamos cobrando obediência dos nossos filhos por puro capricho pessoal. Porque às vezes a gente pode acontecer assim, a gente quer que a criança obedeça só para nos livrar de uma situação constrangedora, só para dar sossego, só para sair de perto, não por um motivo genuíno, né? E ele vai perceber que você está irritado. Ele vai perceber. E aí também, entra uma outra questão que eu queria falar, é que assim, a gente pode cair no erro de confundir obediência verdadeira com puro comportamento. Um comportamentozinho assim, externo. Então, assim, uma criança, por exemplo, uma criança pequena, ela é uma criança pequena. Não adianta você exigir dela um comportamento de um adulto. Em determinadas situações, ela não tem como te oferecer isso, não porque ela não te obedece, mas é porque ela é uma criança pequena, ela não tem condição fisiológica de cumprir de algumas ordens. Então, é aí que você vai fazer. Você acaba coagindo a criança a querer agir o tempo todo só como você quer. E aí a criança não vai te obedecer porque você é autoridade, mas ela vai te obedecer só porque ela tem muito medo. Perfeito. Não é? Ou porque ela não quer mais que você brigue com ela, porque ela quer o seu carinho, ela quer a sua atenção. Então, se você fica o tempo todo brigando com ela, ela vai começar a te obedecer pura e simplesmente para não ser o tempo todo coagida, né? Corrigida na frente dos outros, constrangida, e não porque você é autoridade.
E o mesmo Sim. quando a gente coloca a obediência em questões externas. Então, olha, se você fizer isso, eu te dou um chocolate. Se você fizer isso, eu te levo para passear. A gente coloca em situações externas, né, as condições para que a criança obedeça, sendo que ela tem que quando é critério fundamental, ela tem que obedecer, porque ela fala, meu pai tá falando, minha mãe tá falando. E eu tenho que obedecer por isso. Não porque você quer que pura e simplesmente que o filho te obedeça por uma questão de comportamento extrema, né? Olha, sabe que tem um trecho de uma obra de um padre chamado Antônio Rui Marim, né? Ele escreveu uma obra sobre família e ali ele tem um capítulo em que ele fala sobre a arte de mandar, falando para pais, né? A obediência dos filhos à autoridade dos pais. Aí coloca aquilo ali tem escondido grandes verdades que a gente precisa, sabe, gastar tempo, observar, né? E às vezes transformar as ideias, né? Ele fala, olha, toda ordem precisa seguir aí 3 princípios. Ele fala, primeiro, que sejam sóbrias no número de vezes. Ou seja, tem o pai, a mãe, ou a mãe, muitas vezes porque está mais presente em casa, fala, não faça isso, não fala assim, não sente desse jeito. Então, 10 vezes, em 10 ordens diferentes. Entende? Então, assim, o número de coisas, né, sóbria. Não é ficar falando toda hora, todo tipo de coisa. Isso daqui não ajuda. A segunda ordem, ele fala, ela tem que ser clara. Se já nós, adultos, já nos desentendemos no trabalho, marido e mulher, porque a gente não foi claro, né? Ainda mais para criança, né? E o claro aqui significa o quê, né? Uma pessoa está perguntando qual é o nome da obra, eu já vou citar, né? O que é claro aqui? Você tem que levar em consideração o assunto que você quer falar, se você pensar direito para poder falar, para se fazer entender, né? O assunto. E levar em consideração o sujeito que ouve, né? Então, a criança, em qual idade? Menina, menino, entendeu? Então, assim, você tem que estar sendo claro, isso aqui é importante, né? Ele fala, e último, né? Que a ordem também tem que ser afetuosa no tom. O que é afetuosa no tom? Tem que ser docinho. Não, não é isso, afetuosa no tom. Você tem como ser firme e falar sem gritar. Mas isso daí, assim, é coisa... Ele é um padre, né? Ele não sabe como é que é uma família. Um médico tem que ter todas as doenças para saber remediar alguém? Não. Né? Rui Marim é um grande estudioso sobre família, escreveu muitas obras. Essa obra se chama Espiritualidade de los Seglares. Só tem em espanhol, Espiritualidade dos Leigos. Quase 800 páginas sobre família e umas 300, 400 páginas sobre educação de filhos. E aí aqui tem um detalhezinho, quando ele fala do tom que seja afetuoso, é que se esconde aquela postura do pai e da mãe que é calma. Mas não é meu temperamento. Não, não é isso não. A calma, ela vem do domínio de si. O domínio de si mesmo. Então, eu não sou refém da ação da pessoa, da ação do meu filho. Né? Não, eu presto atenção se aquilo está me irritando, porque tá demais, entendeu? Ou se de fato é um erro do filho. E você precisa corrigir, né? Então, aqui a questão chave é prestar atenção que a verdadeira autoridade é a pessoa que tem domínio de si mesmo. Assim diz Fulton Sheen, Leonardo Sachs, Padre René Bettelheim, Padre Antônio Rui Marim, o Padre Leonel Franca. Eu tenho uma frase dele que eu sempre cito para as pessoas que eu acho o máximo. Ele fala, não ensinará caráteres fortes, enérgicos e íntegros, senão a quem, a custo de muito esforço, não alcançou o domínio de si mesmo. Assegurou a liberdade das virtudes sobre a tirania das paixões no seu interior. Então, ou seja, o pai e a mãe tem que ser uma pessoa de virtude. Porque a virtude é que te liberta das paixões e elas te dão o domínio.
Então, isso é maturidade. Maturidade é uma pessoa virtuosa, entende? É uma pessoa que ele tem que corrigir, e firmeza não é rudeza. Firmeza é uma mistura, vamos dizer assim, da verdade com uma mansidão, né? Então, você tem que mostrar uma coisa pelo bem do seu filho e você faz na medida certa, sem se alterar. Se você faça isso. Ah, mas eu não tenho isso. Tem que adquirir, entende? Acostumar-se, né? Então, vê aqui, tem toda uma ciência por trás da autoridade, né? Sim, é questão da autoeducação, né? Não é possível educar ninguém sem se autoeducar. Um pai e uma mãe não conseguem educar uma criança sem se autoeducar. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer quando isso acontecer é falar, tem que obedecer porque eu sou pai dele, tem que obedecer porque eu sou sua mãe. Tudo bem. Sim, tem uma verdade nisso, mas a criança não tem, mas não vai se ela funcionar. não conseguir, né, visualizar. E isso faz a gente fugir, né, professor? Faz a gente fugir. Porque se a gente fala assim, tem que me obedecer porque eu sou sua mãe, eu tiro a responsabilidade de me autoeducar. Sim. Como diz o padre Leonel Franca, né? Eu só, sem domínio de si, se eu não tiver domínio de mim mesma, eu não vou conseguir educar ninguém. Essa é a parte mais difícil da educação, na verdade. Sim. A autoeducação. Olha, eu não estou querendo aqui, com o que eu estou falando, apresentando de obras, né? Colocar uma coisa, parece que impossível, utópica, idealística. É que eu estou falando de pessoas responsáveis por suas famílias, que diante de Deus se devotam a aprender a paternidade, a maternidade, entende? Porque a gente parece que vê assim, todos os problemas dos nossos filhos, tudo é dos amigos, da internet, fora de casa. A gente não olha, não faz exame de consciência sobre nós mesmos. Ah, onde é que eu estou errando? Né? Um exemplo assim que muitas vezes em formações que dou por ali, por um lugar ou outro, o que eu noto conversando com o pai e com a mãe, eu às vezes faço uma perguntinha ou outra no privado, né? Se eles acabam mostrando certa preferência por um filho ou outro, né? E olha, é muito geral e assim, é muita gente que tem isso, sabe? Primeiro você vê assim, uma certa desordem, né? Os pais, eles têm uma tendência a falar que amam mais os filhos. Já é um erro. Porque assim, o filho tem segurança quando o pai e a mãe se amam muito. E quando Deus é o centro daquela casa, né? De forma alegre, bem fundamentada. Ah, mas são os filhos acima de tudo. Já é o primeiro erro. E aí quando começa a ter preferência, já começa uma lista de distúrbios. O que é? A pessoa está falando aqui? Bom, desculpa, Ana, mas a gente não conseguiu resolver o problema do eco até agora. Tá dando eco ainda? Tá, não, tem várias pessoas ainda falando, tá dando eco. Peço desculpas, mas eu não sei como resolver isso, tá? Mas continuando, então. Eu tentei aqui de outros modos também, tá? Então, colocar aqui umas coisas assim para o pai e para a mãe perceber. Assim, ó, se você, de repente, demonstra preferência. E como é que a gente demonstra preferência? Os filhos começam a falar. É que você gosta mais dela. Que você, mãe, a senhora não pede isso do meu irmão, né? Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Pode ter muita mentira, pode ser um olhar errado, né? Do seu filho, mas você tem que examinar se você poupa determinado filho de certas ocupações e trabalhos, né? Se você só satisfaz os desejos mais de um do que do outro, né? Se os defeitos de um você considera menos, tolera mais, e de outro é mais ríspido, né? E às vezes até aponta como modelo, fulaninho, você deveria ser como seu irmão, né? Olha, assim, se você quer acabar com a sua autoridade, é você fazer isso, tá? Então eu sei porque eu ouço muitos pais, né? Bom, olha, só para falar, não dá para resolver. Já tentamos tirar o microfone, colocar de outro modo, não consegui resolver, tá? Então, assim, quais são os estragos, né, que acontece? A criança que é bajulada, ela acaba se tornando mais orgulhosa e preguiçosa, tá? Isso é batata, entende? E ela sabe, diante dos irmãos e do pai ou da mãe, conseguir tirar proveito disso, tá?
E os outros filhos se tornam invejosos e começam a odiar o irmão. Isso a gente tem a história lá de José do Egito, né? Falava dos sonhos e tudo mais tal, né? O que os irmãos fizeram? Bateram nele, jogaram num buraco e venderam ele para o Egito. Aquela historinha ali dá para a gente tirar um bom proveito, perceber assim, olha, é ruim mostrar preferências, tá? É realmente ruim, isso da parte do pai e da mãe. Ah, mas aqui não é... no contato com alguns pais, eu já vi pais mostrando preferência claramente. Assim, ah, mas aqui ele é tão assim, calmo. O outro é muito agitado, entende? Ah, o outro é muito difícil. Aquele, já perdi a mão daquele ali, não tem mais o que fazer, né? Então, tomar cuidado com isso, porque é um dos meios de perder a autoridade, né? Se colocar em pé de igualdade, né? Ou quando a mãe e o pai, um desautoriza o outro, então você está abalando a autoridade, né? A mãe dá um castigo, o pai que está sempre fora vai lá e desfaz. Vai prejudicar. Duplicidade de critério, né? Exatamente. Isso, duplicidade de critérios. Isso não pode acontecer dentro de casa. E na verdade isso é muito mais comum do que a gente imagina. Porque não é em situação. Assim, tudo isso que o senhor está falando não são coisas que acontecem uma ou outra vez. É o tempo todo. É diariamente. Exato. Então, duplicidade de critério é aquela coisa assim. Posso tomar suco? Tô jantando. Posso tomar suco? Aí a mãe fala, não. Fala, não, só um pouco. Aí o pai fala, não, só um pouquinho. É nas coisas mínimas. Porque a criança ela não vai se atentar ao material, né? Ao suco. Ela vai se atentar se eu peço, o meu pai deixa. Se eu insisto um pouquinho, é mais fácil meu pai deixar do que minha mãe. Ou numa outra situação também. E não só isso, ela fica perdida, né? Eu tô falando isso porque isso já aconteceu com os meus filhos, né? Não é porque eu tô numa observação privilegiada. Porque eu já caí muito nesse erro e tento corrigir. Da minha filha perceber, mas por que o papai falou que pode e você falou que não? A minha filha perguntou. Porque ela não é boba. Ela percebe que a criança não é boba. Ela percebe e ela vai, até quando a criança ela tá muito desobediente, você pode investigar que muito provavelmente algum erro seu. Alguma coisa que você fez e que a criança, assim, ela acabou entrando ali num choque de realidade e ela vai ficar mais desobediente mesmo. Porque a gente tem aquela tendência que o senhor falou mesmo, a gente fica procurando motivo externo, né? E muitas das vezes está em nós mesmos o defeito, o problema. Às vezes a gente costuma ter um horário com a criança, não tem mais, aí a criança sente falta, faz para chamar atenção. Ou apontou uma diferença entre os irmãos, então ela percebe que é chamar atenção. Ou ela tá fora do ambiente dela. E tudo isso tem um peso. Porque senão a gente pode achar que é tudo frescura, né? Não, isso aí não é não. Isso é frescura. Ela tem que estar fazendo manha, tá fazendo birra, né? Nunca é uma coisa que são nossas. É sempre de todo mundo, do mundo exterior, da criança, do jeitinho da criança, no tempo da criança, né? Como se a criança se você entregasse a criança assim, colocasse ela sozinha. Acho que foi o senhor que falou isso, eu não me lembro. Não, foi o professor Falcão também. Deixa a criança sozinha lá, que com 35 anos ela vira Santo Agostinho. Ele falou, né? Deixa a criança sozinha, que ela vai se autoeducar e pronto. Não, isso não tem como, né? A criança, ela necessita do pai e da mãe, né? E de um pai e mãe que esteja atento. A gente vê isso, por exemplo, olha, sugestões aqui, né? Procurem lá no livro A História de uma Família, que é sobre o lar de Santa Teresinha. Quando for ler um livro, você tem que olhar, ver as entrelinhas, tá? O por trás da coisa, o que está ali, sabe? Na nota de rodapé. Às vezes tem coisa de grande valor. E aí você nota, em alguns momentos de cartas entre Santa Zélia e São Luís Martin, como Santa Zélia percebia os defeitos das filhas, tá? E atuava no defeito dos filhos, tá? Isso é de grande importância. A gente não presta atenção nisso. A gente corrige o quê? Se quebrou um copo, se rasgou a cortina. Então a gente vê essas coisas e não vê aqueles defeitos morais, né? Da questão do caráter, porque a autoridade, imagina uma pessoa de caráter que vai ensinar um caminho verdadeiro para o seu filho. Se você vai cedendo,
o prejuízo vai ser grande. E não demora muito a você perceber um sintoma muito claro: baixa tolerância à contrariedade. Começa a criança, sabe? Tudo a incomoda, né? Tudo tá chato. Por quê? Isso está demonstrando que você deve estar cedendo bastante. Cedendo em coisas que, sabe? Vai no mercado. Mãe, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí ele insiste, né? E aí você acaba cedendo sempre. O que uma vez ou outra você ceder, ok, mas, sabe? É muito pequenininho, não dá para explicar. Não, a coisa é você falar, às vezes de uma forma breve, né? Olha, eu vou fazer isso aqui para você, agora dá. Tem vezes que não dá, né? Então, assim, ter atenção às reações dos filhos antes da adolescência, tá? Porque quando chegar na adolescência, o número de erros que a gente pode ter cometido pode prejudicar muito a própria relação. E aí é o momento que a gente começa, parece que o filho que era tão bonzinho, né, agora está totalmente alterado. Então, isso aí é porque a gente não foi formando o interior do filho, né, cuidando de formar o juízo moral dele, com critérios objetivos, para ele aprender a pensar, né? Eu gosto de um comentário que Santo Agostinho faz ao Salmo 98, ele fala assim: Deus nos deu o juízo e a justiça. O juízo para sabermos o que é certo e errado, e a justiça para fazermos o bem e evitarmos o mal. Então, qual que é a parte aqui do pai e da mãe? Ajudar o filho a aprender através de critérios claros, né? Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Num mundo que fala que tudo, não tem nada de erro, tudo é bom, não tem nada feio, depende da sua visão. Então, isso aqui é anti-intelectual, porque eu costumo dizer que uma das primeiras operações do intelecto é saber distinguir as coisas. Você vê um copo vazio, um copo cheio, algo maior, algo menor, áspero, você vê as diferenças. E você também vê o que está certo e o que está errado. E aí um pai ou uma mãe permissiva, né, faz o quê? Tá sempre dizendo que não tem nada de errado. Não, deixa o filho, entende? Onde é que o pai vai parar com isso? Em jovens intratáveis. Em jovens assim que não respeitam ninguém. E vai começar não respeitando o pai e a mãe logo logo, entende? Porque ele não aprendeu noção de autoridade, né? Então, assim, essa atenção deve fazer parte das nossas orações, tá? Da gente olhar e prestar atenção, ver, olha, como é que o filho está tratando, entende? O pai que vê o filho desrespeitando a mãe, o pai é que tem que corrigir o filho sobre isso. Olha, mãe não se ofende, filho. E vice-versa, entende? Você não fale assim do seu pai, querido. Isso é um erro, por isso, isso, aquilo. Dom Bosco ensinava isso. Dom Bosco falava, quando um jovem erra, o que você tem que fazer? Tirar ele à parte, mostrar para ele o erro do que ele fez, o prejuízo e a ofensa a Deus. Olha, você cometeu esse erro, olha as consequências disso. E espiritualmente também Deus. Então, isso presta atenção. Isso tem um livrinho bonito para as pessoas poderem depois procurar. Isso daqui, ó, vocês dá para ver, né? São João Bosco, educador da juventude. Esse padre aqui foi do oratório de São João Bosco, né? É venerável, ou é beato, Padre Vicente Simati. É maravilhoso, né? Professor, deixa eu só ver quanto tempo a gente tem. Eu acho que só mais 5 minutos. Então vamos. Eu não sei se... Não tá aparecendo perguntas para mim. O senhor vê se tem alguém perguntando alguma coisa? Não, teve um monte de perguntas. A gente tem que fazer uma nova live para responder as perguntas. O senhor pode entrar de novo? Então, na hora que o Instagram parar? Posso. Se todo mundo topar continuar aqui, a gente entra de novo, mas eu não sei se dá para a gente ver as perguntas, né? Quando encerrar, se topar, a gente continua aqui. Assunto tem para mais semana. O senhor anotou? Deixa eu ver. Eu não sei se você consegue. Live salva, assim. Eu só não estou conseguindo ver as perguntas. Eu não sei, talvez seja o meu celular que está dando problema. Quem continuar, faz o seguinte. Quando a gente voltar, manda novamente as perguntas. Aí a gente vai só respondendo as perguntas, tá? Olha, aqui uma indicação de um livro.
tá? A Esse eu pessoa tinha tenho. perguntado, Filhos e Pais de Dom Fulton Sheen. Isso Tem aqui da editora do professor. é que assim, eu publiquei esse livro de Dom Fulton Sheen porque ele é um retrato de um filho estragado. Então, tudo que você não pode fazer, porque é muito provável que dê errado, entendeu? Então, isso aqui vale a pena, né, prestar atenção. Eu falei também dessa obra aqui, né, ó, só tem em espanhol, né? El colapso de la autoridad, né? Tá? Então, como os pais não abdicaram, né, ante a ditadura das redes e da pressão social. É interessante o pensamento aqui do autor, Leonard Sachs, né? Tá? Só por indicação de obras para vocês procurarem, tá? Bom, mas vai terminar, né? Tem uma pergunta muito boa da Aline, uma amiga minha, que ela fala assim, e essa questão das crianças que são diagnosticadas com transtorno? Assim, isso hoje em dia é muito comum. Eu digo porque eu sou uma pessoa que conheço pouca gente, né, comparado ao professor, por exemplo, e eu já recebo um monte, mas Olinda, quando eu falo de alfabetização, mas Olinda, e meu filho que tem isso? Mas e meu filho que tem aquilo? E eu fico, gente, não é possível que de repente, né, todas as crianças têm um monte de transtorno desse jeito. E existem muitos estudos, e eu sei que o senhor domina muito melhor do que eu para poder responder. Bom, quantos minutos a gente tem? Eu não sei, acho que. Deixa eu ver, professor. Aí eu Ela vai encerrar, né? Acho que uns 4 minutos, será? Porque já são quase 10 horas, eu comecei às 9. Tá. Bom, então assim, ó, quem tá aqui quiser continuar com a gente, quando encerrar, a gente abre de novo para responder, tá bom? Bom, sobre isso, é claro que existem diagnósticos mesmo, bem feitos, em que se percebe certas síndromes, certos sintomas e tal, ok. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque tem muita coisa, né, que se fala, né? A live vai ficar gravada, tá? Então, tem muita coisa que se fala e que não é bem assim, entendeu? Então, já medica a criança. Aí o que acontece com os pais que têm crianças, olha, que tem qualquer reação. O pai tem uma tendência a, a olhar o filho de um jeito a você dar tudo para ele. É como se ele tivesse tanto prejuízo que você vai ceder tudo. Por quê? Porque ele tem tal síndrome, porque tem tal coisa. Não importa qual seja, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque o papel de mostrar dentro daquela realidade, daquela criança que tem tais reações, na medida dela, que você vai aprendendo com o tempo à medida também, né? Mesmo com isso, você precisa mostrar o bem para ela, né? O bem verdadeiro. E às vezes você vai ter que falar, não, filho, isso aqui não pode fazer. Porque isso daqui, você vai sofrer com isso, aquilo, tais pessoas sofrem, entende? A criança não compreende. Com o passar do tempo, ela vai compreendendo. Educação é perseverança, né? Ninguém nasce pronto. Então, como é perseverança, você tem que ter aquela paciência de saber. A criança não nasce pronta e eu vou insistindo, com calma, fazendo as coisas, entende? Não é por temperamento, tá? Eu tenho um temperamento muito forte, né? Mas eu já coloquei como uma verdade na cabeça, de tanto refletir sobre isso, que não vai ajudar meus filhos eu estourar com eles, entendeu? Faça isso, não sei o que e tal, né? Porque cada filho é um filho, totalmente diferente. Tem gente que até fala assim, eu educo todos iguais, né? E não sei porque que eu errei. Porque você fez todo mundo igual, entendeu? Todo mundo não é igual, entende? Então um filho com uma síndrome determinada, ou essa mesma, né? Que foi apontada, a coisa assim, é com o passar do tempo, ele vai perceber as reações, o tom, né? Você vai ver como é que você vai fazer a medida certa para mostrar para o filho. E com o passar do tempo, isso vai se assentando, tá? Vamos encerrar, professor? Eu volto, vou salvar essa e o senhor já solicita? Tá bom, aí você vai chamar e eu te solicito, não é isso? Isso. Tá bom, então fiquem aí, gente. Vai encerrar e vamos começar de novo. Até já, professor. Tá bom.